E ao mesmo tempo que a gente tem esse exemplo ruim, tem times menores, ou melhor, menos conhecidos, Com menos investimento, com talvez. menos investimento, Menos torcida com também. menos torcida, que fazem um trabalho de base muito interessante, né? Sim. O Ibrachina, que chamou a atenção nessa última copinha, do Esportivo Brasil, o América Mineiro chegando aí numa final Sim. de copinha. O América Mineiro sempre fez um trabalho interessante ali nas categorias de base, já foi campeão brasileiro em 2011. Cara, se você pudesse falar um pouquinho desses times, o Ibrachina principalmente, do Esportivo Brasil, que são jogadores que, pra vocês terem ideia, do Esportivo Brasil, Matheus Cunha saiu de lá, nomes interessantes do futebol brasileiro, que às vezes nem joga aqui. Tem bem mais. E vai jogar na Europa, a gente não conhece. Geralmente é time satélite, né, que a gente fala. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal do podcast para entender melhor o que é esse Ibrachina, quem que é esse Desportivo Brasil, por exemplo. Então, são dois times que, assim, o Desportivo Brasil eu já conhecia. Eu conheci acompanhando as lives lá do Olheiros, né? Queria mandar um abraço aí para eles também, que sabem muito, são referência aí. Mas enfim, vamos lá. O Ibrachina eu conheci quando eu me mudei para cá, né? Me mudei para cá no começo do ano passado. E então, o Ibrachina é um time que eu conheço bem, muito bem mesmo, assim, que eu acompanho bastante. É um time que joga aqui na Moca. Eles têm um campo sintético lá, que é a arena deles, né? Onde eles mandam os jogos. É um time fundado em 2020, ou seja, muito recente, né? Fundado ali antes da pandemia começar, então isso atrasou um pouco o processo também. E Ibrachina significa Instituto Brasil e China, para quem não sabe também. Então, até nos uniformes também, tipo, o uniforme número 1, que é vermelho, são as cores da China, e o uniforme número 2 é amarelo, com as cores do Brasil. E é um time que assim, ele visa formar jogadores, revelar. É um time que tem plano de virar profissional também, eles querem jogar a Bzinha. Me falaram ali que talvez até ano que vem Bzinha, né, que é a 4ª divisão, Sim. que é um campeonato sub-23, mas é considerado profissional. Inclusive vai ter até a 5ª divisão, né? Não sei como vai ficar isso, mas assim, eles não querem ficar só na base. Eu perguntei também lá pro diretor dele se eles pretendiam fazer umas categorias menores, né? Porque atualmente eles só tem sub-20, sub-17 e sub-15, né? Para explicar pra galera aí, pra você também que não sabe ainda exatamente a diferença. É bem simples, assim, sub-20 só pode jogar no sub-20 quem vai completar 20 anos nesse ano, por exemplo. Esse ano é que nasceu em 2003. Quem nasceu em 2003 vai fazer 20 anos esse ano, então pode jogar no sub-20. Quem nasceu em 2002 já não mais, né? Faz 21. Sim. E sub-17 é a mesma coisa. Quem nasceu até 2006, no caso desse ano, e sub-15, 2008. Ele só tem essas três, né? Não tem, por exemplo, sub-13, sub-11, que tem um campeonato paulista sub-13 e tem um campeonato paulista sub-11 também. E é isso, é um time que tem uma captação muito forte também, assim, não sei se uma captação, mas assim, é um time que consegue tem um investimento necessário e suficiente para trazer jogadores que eram de clube grande, entendeu? Por exemplo, no Ibrachina tem jogador que era do Atlético Mineiro, tem jogador que era do Palmeiras, do Cruzeiro, enfim, vários, né? Enfim. E aí é um time que, assim, é muito forte em casa, é um time que tem um gramado sintético e consegue usar muito bem a favor. Então acho que eu diria que é por isso assim que eles vêm fazendo sucesso. Tem ótimos treinadores também, na minha opinião. Conheço os três. Né? São 3 categorias, né? Conheço os 3, consegui acompanhar no passado, que é importante também. Não adianta só você ter investimento se você não consegue fazer com que isso vire na prática, né? Então é um time para acompanhar aí. Vamos ver. Mas ano passado fez muito barulho nos estaduais aqui na base, né? Tanto é que foi um dos únicos que chegou nos 3 mata-mata, né? Nas quartas do 20, do 17 e do 15. O Corinthians, por exemplo, não chegou nas 3, só chegou em 2. Então, assim, daí você já vê que é um time que tá tem um trabalho aprontando. sendo feito ali. Né? Exato. Trabalho de campo e de prospecção, né? Que são os 2 pilares, eu acho. E o Desportivo Brasil é um time já um pouco mais conhecido, assim, eu já conhecia, só que não acompanhava tanto. E é um time, assim, que tem muito nome que, assim, as pessoas nem sabem que já passaram por lá, sabe? Pra falar mais alguns, por exemplo, o Scarpa veio de lá. O Bremer, que jogou a Copa, veio de lá também. Tipo, ele foi pro Atlético Mineiro depois, mas antes do Galo ele era de lá.
O Rodrigo Muniz, do Flamengo, também, que tá na Europa. Então, assim, é um time que consegue também ter um ótimo trabalho de base. Já foi campeão paulista de base e tudo mais. É um time que também investe muito mais na base, né? Você vê o time principal dele joga a Série A3, né? Que é a terceira divisão. Então, daí você já tira, né? Como eles dão muita... tem um olhar muito atento. E acho que é isso, né? Você falou do América também. Tipo, o América é uma base excelente também. Só pra você ver, na última Copa do Mundo, tinham 2 jogadores revelados pela América, né? O Danilo e o Richarlison. Então daí você já tira também. Já tira, que é um trabalho bem feito. A gente, quem acompanhou a Copinha 2023 aí, viu? Sim. Que o time deles eram bem bons. Teve o Arthur, né, agora, que foi vendido para o Bayer Leverkusen, isso, se não me lateral engano. direito, exatamente. Então é um trabalho bem feito, mas assim, desses times, o América Mineiro a gente pode dizer, é conhecido, mas assim, time satélite, além de Ibrachina, Desportivo Brasil, qual trabalho chama mais atenção também? Ah, tem muito, tem muito, viu? Se pudesse dizer, assim, um que realmente merece um destaque que as pessoas geralmente não dão tanta atenção. Ah, eu acho que dá pra falar 2 assim também daqui, ficando aqui em São Paulo, né, que é onde tem mais time também. Eu diria a Ferroviária de Araraquara e o Ituano, né? Ferroviária é um time que, se você for olhar jogador de base, time de base dos outros, dos grandes, né, dos times do eixo ou de primeira divisão, pô, tem muito jogador que era da Ferroviária. Tem muito, no Flamengo tem um monte, no Palmeiras tem... no Atlético Paranaense tem um monte. No Inter tem, entendeu? Então, assim, acaba que isso deve passar despercebido porque quando ele virar profissional, ele vai, assim, por exemplo, vão dizer que ele foi revelado por um clube do eixo, mas ele saiu de outro lugar. Isso acontece muito com os times do Nordeste também. As pessoas dizem, tipo, não tem jogador de time do Nordeste convocado, não tem, mas, tipo, tem, só que ele mudou de time ainda na base, entendeu? E o Ituano também revelou o Martinelli, né? Que é um time que é mais um que estava na lista da Copa. E pelo andar da carruagem deve estar na próxima também. Imaginando daqui. Joga muita bola, né? Sim, sim. Joga muita bola, vive uma fase excelente desses talentos sub-23 aí. Ele é um dos que eu acho que pode dar mais certo assim com a camisa da seleção brasileira. Já tem rodagem da última Copa do Mundo e agora vai buscar o espaço aí. Sim. A Arsenal, aí você sabe, né? Se dá sucesso, vai jogar em outro clube.